Primeiramente, a arquitetura, né? Talvez seja a fase mais importante, porque quando o arquiteto de fato projeta aquela residência, né? Normalmente ele vai ter que saber para que utilidade eu estou fazendo aquela arquitetura, né? Eu preciso de grandes vãos, eu preciso de poucos pilares, não sei, eu quero só me mostrar, quero fazer uma casa em balanço mesmo. Não, você tem que ter o porquê de fazer aquela arquitetura. E aí sim, você gerar a solução, que pode ser em concreto armado ou em aço. Então, quando o arquiteto pensa e planeja uma arquitetura para que ela seja concebida em aço, aí sim o aço se torna competitivo. Depois da arquitetura pronta, vem a fase de projeto. Então, na fase de projeto estrutural, é aí que nós verificamos os esforços, né, nível de carregamento. Em função disso, você define as dimensões dos elementos. Você define dimensão de pilar, você define dimensão de viga, né, espessura de laje, tudo em função do projeto. O projeto feito, agora é a fase de detalhamento. O que seria detalhamento? O detalhamento, na verdade, é os desenhos que vão para a obra, né? Tipo de ligação, né, dimensão das ligações, os desenhos esquemáticos de forma. Uma coisa muito importante, que quando nós estamos projetando, né, dimensionando um elemento, normalmente nós impomos condições, né, de apoio para esses elementos. Então, por exemplo, se eu estou dimensionando uma viga, eu tenho que dizer se essa viga é bem apoiada, se essa viga é engastada, né, se essa viga está engastada e livre. Então, tem que definir muito bem as condições de contorno. Só que, normalmente, você materializar uma condição de contorno é muito complicado. Né? O que seria uma rótula, por exemplo? Uma rótula seria um vínculo em que a rotação está o quê? Liberada, 100%. Você consegue fazer uma rótula na prática? É muito difícil. Talvez seja a condição de contorno mais difícil de você fazer na prática. Porque ainda que você use parafusos, né, rótulas, aquele parafuso com o tempo vai oxidar, vai gerar atrito à ligação, né, e esse atrito vai impedir, nem que seja um pouquinho, mas vai, a rotação. Então não vai ser uma rótula perfeita. Né? Ah, vou fazer um engaste. Vou pegar aqui esse perfil e colocar um engaste aqui. Também você fazer um engaste é complicado na prática. Você não consegue fazer um engaste na prática. Se você for pegar a norma de aço laminado, por exemplo, a 8800, ela coloca lá um quadrozinho de condições de contorno, que é o complemento de flambagem, ela fala, ó, valor teórico e valor recomendado. Porque o teórico está no livro de análise. O recomendado é o que de fato, né, você consegue fazer, que não é como está nos livros de análise. Então tudo isso gera o quê? A aproximação de projeto. E a gente não para pensar dessa forma. Então se eu projeto uma rótula, o cara que vai executar, ele tem que executar uma rótula, ou algo similar a uma rótula. E como é que o cara vai adivinhar? Ele vai lá chegar para a viga, rotule. Ele não vai fazer isso. Ele tem que olhar para o desenho e ver que a ligação que você está fazendo é uma rótula. E isso vai aonde? Na fase de detalhamento. Até eu brinco com ele às vezes que a gente foi num congresso uma vez, aí eu falei, de concreto armado, né? Eu falei, rapaz, falando sobre o nó semi-rígido, né? O que é o nó semi-rígido? É um nó que não é nem rótula e nem engaste, é um nó que tem restrição, a rotação parcial. E aí a menina falou assim na apresentação, ou depois no coffee break ela falou em coffee break, depois vai ter coffee break, pessoal. Aí no coffee break ela falou, sim, e como é que eu vou falar para a viga que ela está rotulada? Eu vou falar, rotule viga. Ah, engaste viga? Vou falar com a viga? Eu falo, não, é doida. Isso aí é a quantidade de armadura que você vai colocar na ligação. Ela que vai absorver os esforços. Se fissurou muito, rotulou. Se tem uma taxa de armadura grande, não vai fissurar, então ela vai ter um nó semi-rígido. Isso é calculado. Ah, você vai fazer uma ligação rotulada metálica, aí o cara vai pegar uma chapa de base e coloca 4 pinos. Isso não é uma rótula. Uma rótula é você colocar um pino no meio, por exemplo. Né? Aí está mais próximo de uma rótula. Então, como é que o construtor vai entender isso? Na fase de detalhamento. É lá que vai os desenhos. Como vai ser montado, como vai ser feito. O que você está pensando, né? Quais condições que você pensou. Após feita a arquitetura, projeto estrutural, feito o detalhamento, agora finalmente a fase de fabricação e fornecimento. Você compra o aço,
né, e fabrica em função do projeto. Você corta os perfis no tamanho correto, você fura os perfis nas posições ditas no detalhamento, fabrica todo elemento e manda para a obra. A obra é só montagem. É só montagem. Então, é por isso que eu até brinco que toda essa logística de fabricação de uma estrutura metálica precisa de engenheiros. Precisa de engenheiros para projetar, precisa de engenheiros para fabricar, precisa de engenheiros para cuidar da parte de montagem, precisa de engenheiros para cuidar do transporte. Então, todas essas fases precisam de um engenheiro. Tá? Então, a demanda é muito grande e as oportunidades também são muito grandes. Feito a fabricação, agora eu tenho que cuidar do quê? Da limpeza e proteção. Né? Então, fazer o jateamento, tirar todo o material, graxa, ou resquício de laminação ou de corte, né? Pinturas que possa ter. Então, você já tem toda a peça, deixa a peça limpinha, ou seja, você está preparando a peça para receber o quê? A pintura. E essa sim é quem cuida da durabilidade do elemento, né? A corrosão, por exemplo. Pronto, limpou, jateou, pintou, agora coloca as peças no transporte e manda para a obra. Chega lá, o cara monta a casa em 10 dias. Detalhe, se ele quiser montar, quer mais morar na Goiânia, não, vou para a feira. O terreno dessa casa dele. De carro também. Sem problemas. Se você observou, vou mostrar mais na frente, ela é toda parafusada. Todas as ligações. Certo? Pô, velho, show. Da hora, né? Mas é cara pra porra. Essa proteção você tem proteção por Mas causa será de que esse pintura cara não dá normal, você tem galvanização, então curso de precisa de estrutura blindagem. mecânica? Aí tem tipos específicos para proteção. Inclusive você tem até aços de alta resistência à corrosão atmosférica. Depois a gente vai perguntar se ele não dá curso. Bem, Curso pra ele. quais são os objetivos do projeto estrutural, especificamente, né? É o que eu faço. Primeiro, garantir a segurança da estrutura. Né? Você tem que projetar uma estrutura que não caia, certo? Você tem que projetar uma estrutura que não ocorra flambagem global. Né? Você tem que projetar uma estrutura que seja sólida, que resista. Certo? Esse é o objetivo do projeto. A segurança, evitar o colapso. Certo? Só que ainda que você evite o colapso, projete sua peça, ela não vai cair, mas ainda assim não há garantia de qualidade. Porque isso é inclusive pouco tratado nas universidades, porque isso aqui é o que a gente chama de estado limite útil. Colapso da estrutura. E algo que é pouco tratado nas universidades é o estado limite de serviço. Porque eu posso ter uma estrutura que não caia, uma estrutura que não entre em colapso, mas eu posso ter uma estrutura, por exemplo, que vibre muito. Posso ter uma estrutura que deforme, não vai cair. Mas imagine um cliente seu que chega no local, né, você projetou a estrutura, fez seu projeto para evitar o colapso, mas imagine que essa viga deforme. A gente, como engenheiro, sabe que não vai cair. Né? Então, olha, mas o cliente que não sabe, ele pensa que vai cair, oh, meu Deus, sai daqui de baixo. Pior, não vai comprar a sua obra. Quanto mais leigo, pior. Tipo assim, o cara chega lá, vê uma fissura na alvenaria, que não vê costura. Ah, meu Deus, está caindo a casa, não sei o que, não vou comprar não. Não compra. E eu sei que a oferta tem muita, né? Qualidade existe pouca. Agora a oferta de comprar a obra existe muitas. Então, além de eu garantir que minha estrutura de fato não caia, né, não flame, não entre em colapso, eu tenho que garantir o estado limite de serviço, ou seja, minimizar as deformações, minimizar as vibrações. Imagine você subir no mezanino de uma loja e está nossa vibrando. O que é que você pensa imediatamente que vai cair? Não tem como, você pensa, vai cair. Mas às vezes não cai, porque o cara já garantiu lá o LU, o estado limite útil. Porque ele não garantiu foi o serviço. Já está vibrando muito. Mas para um usuário que não entenda de engenharia, que seja leigo, ele pode associar aquilo ali à segurança. Né? Você vê, ainda que ele saiba que não vai cair, mas de qualquer forma, se tem uma viga deformada, gera um efeito visual. Né? Ninguém vai comprar uma laje deformando. Então, além de garantir
que o colapso não ocorra, tem que garantir que existe um bom desempenho da estrutura. Até porque, pessoal, muitas vezes você tem vigas sobre esquadrias, e se essa viga deforma 1 centímetro a mais, a esquadria já é comprometida. Ela emperra, se for de vidro, ela quebra. Certo? Então, a garantia do estado de utilização também tem que ser verificada. E tem muito usuário de software, eu conheço muitos usuários de software, e às vezes tinham dúvida comigo, professor, lancei uma viga, para o 100 metros, passou aqui com 30, beleza, armatura muito. Aí eu pergunto, verificou a flecha? Não tem flecha. Então, ele ia mandar umas coisas que de fato não está em colapso, mas com certeza deformar. Certo? Existem critérios na norma para vibração. Inclusive, elementos estacionados, por exemplo, existem muitos desbelteiros que combatem a vibração. Bem, e quais são os critérios que eu tenho que seguir para uma solução ótima, para um projeto ótimo? O menor custo, né? Sempre projetar com seções mais esbelta possível, com menor peso, com menor custo. Uma solução estrutural com menor tempo de execução, né, que é interessante para o cliente, e tenha um mínimo de trabalho e maximize a eficiência na montagem. Então, esses são os critérios para um projeto ótimo. Se eu consigo tudo isso aí, está perfeito. Certo? Fala que esse cara é massa. Bem, talvez aqui seja característica mais peculiar ao aço, né? Que é a questão da instabilidade, que é pouco recorrente em estrutura de concreto. Certo? É aqui que é o diferencial do aço para o concreto. É aqui que você tem que ter mais cuidado. E é aqui, e esse tema aqui muitas vezes nem sequer é abordado em universidade. Certo? Que é a questão da instabilidade. Então, a indústria dos materiais significativos o tempo todo. Então, novos materiais estão sendo desenvolvidos e materiais com alta resistência. Pô, se eu tenho um aço com alta resistência, vamos pegar aqui uma comparação. Qual é o aço muito utilizado anteriormente? Era o A36. Né? É o aço que tem o quê? 250 MPa de escoamento. Tensão para escoamento. Hoje você tem um aço similar, que é o A572, que tem uma tensão de escoamento de 345. Ou seja, é uma variação do A36, só que mais resistente. Certo? Então, o que é que o fabricante de perfil pensa? Se eu estou com um aço mais resistente, o que ele vai fazer com a espessura do material? Reduzir. Vai tornar o elemento mais esbelto. E aí é que mora o problema, o perigo. Porque se eu tenho, de fato, elementos mais esbeltos com relação B sobre T elevada, né, eu tenho um índice de esbeltez alto, esses perfis são suscetíveis à instabilidade. Instabilidade essa que é muito conhecido como flambagem. Certo? Então, existem diversas formas de flambagem. Eu tenho uma flambagem global de barra, ou seja, é a flambagem que ocorre aonde, pessoal? Em toda a